Tupac é considerado um dos maiores rappers de toda a história. O cara deixou um legado gigantesco e continua sendo referência para quase todos os adeptos do rap e do hip hop. Mas além desse legado, muitas dúvidas permanecem sobre sua morte ou desaparecimento. Então, como forma de tentar esclarecer melhor esse cenário, eu decidi avaliar o que aconteceu pela ótica das duas pessoas mais próximas dele em seus últimos momentos, que são sua mãe, Afeni Shakur, e seu pai, Billy Garland, como também o próprio Tupac em algumas de suas letras e entrevistas. Esse é o Quadro Análise estreando aqui no canal, hein, Mister? Vamos conferir então? Desce a vinheta aí. Looking back at the world from another level, you know what I mean? Staring. Já faz 20 anos que a gente está sem o rapper Tupac, mas a discussão sobre o seu paradeiro ou morte ainda é frequente. Cada um interpreta de um jeito, cria ou destrói expectativas alheias sobre uma possível vida dele em algum lugar do planeta. A hipótese mais utilizada é a de que ele estaria vivendo em Cuba, disfarçado e protegido, vivendo uma vida bem diferente dessa de rapper que ele teve. Mas claro, essa é apenas uma das inúmeras hipóteses já lançadas. De lá pra cá surgiram muitos sósias e alguns imitadores, o que causou mais alvoroço e ajudou a instigar a ideia de que Tupac possa realmente estar vivo. O que eu não vi ainda foi alguém analisando a situação pela ótica dos pais dele em seus últimos momentos. E então eu separei algumas fontes para essa pequena análise. A primeira é uma entrevista de sua mãe Afeni, concedida ao jornalista e ativista do hip hop Dave D, faltando apenas uma semana para completar um ano de sua morte ou desaparecimento em 97. A segunda é uma entrevista concedida por Billy, seu pai biológico, à revista XXL Magazine, publicada em 10 de setembro de 2012, onde ele conta como se separou do Tupac e como foi reencontrar ele muitos anos depois. Então, começando aqui a primeira fonte, a entrevista concedida pela mãe do Tupac, Afeni, ao repórter e jornalista do movimento hip hop, também ativista do movimento hip hop, Dave D. Primeiro o Dave pergunta, ele cita sobre a rivalidade entre o Tupac e o Big, sobre eles estarem no auge de suas carreiras. Perguntou se a Afeni, a mãe do Tupac, nunca tinha pensado em conversar com a mãe do Big, porque teve uma dúvida sobre o Big fazer parte da morte do Tupac. Aí a Afeni responde: "Deixe-me dizer que meu filho foi morto no dia 13 de setembro de 96 e em 10 de novembro Yaffa Fala, um dos Outlaws, um grupo de rap Outlaws, do grupo do meu filho e um membro da nossa família foi assassinado." Daí ela diz assim: "O que eu tenho conhecido desde o início é que eu não tô sozinha. E eu não estar sozinha não significa que as duas únicas pessoas que foram mortas eram Big e Tupac. Eu sinto muito, mas a morte de cada criança é dolorosa pra mim. É doloroso porque é este processo que nós temos que parar. Como eu disse, Tupac tinha 25 anos e ele fez 25 anos de trabalho maravilhoso." Aí ela diz mais aqui: "Quero dizer que todos nós temos que falar sobre os nossos próprios problemas. Quando falamos de rivalidades com leste, costa leste, oeste, eu não tenho nenhuma ideia do que seja, mas deixa eu falar isso pra você. Meu filho foi baleado em duas diferentes ocasiões. Na primeira ele foi baleado 5 vezes, 2 na cabeça, e naquele momento nós pensamos que ele já pudesse ter morrido. Um ano depois ele foi baleado novamente e ele morreu, mas não havia uma rivalidade. Meu filho foi ferido por tiros e meu filho reagiu através de sua música." Aí no final desse parágrafo ela diz aqui: "Eu não gostaria de estar diante de Deus e dizer que eu sou aquele que tirou a vida de Tupac." Aí aqui no final o Dave ele faz uma última pergunta para ela, "Quais são suas últimas palavras que você gostaria que nós soubéssemos ou quaisquer últimas coisas que você gostaria que nós mantivéssemos em nossos corações e mentes sobre seu filho?" Aí ela responde: "Lembre-se das palavras do meu filho, lembre-se de manter a cabeça erguida. Ninguém pode julgá-lo. Esse é o trabalho de Deus. Se lembre das coisas que Tupac disse. Eu só quero apenas pedir às pessoas que realmente estudem sua música e ouçam sua música com o coração aberto e mente calma. Muito obrigado. Paz." E essa, então, é a primeira parte aqui, a primeira fonte que passa os dados. E agora a gente vai para a segunda fonte, então. A revista faz um comentário, "Faz 15 anos desde que o seu filho Tupac morreu. Como você se sente sobre isso olhando para trás? Ainda dói. Nós estamos falando de alguém que é parte de você, alguém que você gostaria de ter tido mais tempo de passar como pai. Alguém que você amou e 15 anos
ainda parece que foi ontem. Para qualquer um que tá lá fora, a última coisa que você quer é perder seu filho. É a coisa mais dolorosa no mundo. Aí eles perguntam depois, você escuta ele todo dia na rádio, você sabe, eu não sou o único pai que perdeu uma celebridade, filho ou filha, mas eu tenho que ser um desses poucos pais que tem que ser lembrado disso todo dia. E realmente, né, o cara todo dia ele é lembrado pela morte do filho dele, ou quase todo dia, né, deve ser muito torturante. Eles perguntam, né, você é fã da música dele? Ele responde, sim, eu amo a música dele. E esse é o mais engraçado, porque essa é uma criança que escreve sobre coisas que eu amo. Coisas políticas. Daí o Billy responde assim, você quer saber? É uma coisa engraçada. A primeira vez que eu vi ele depois de 15 anos, eu fui pro hospital, o Big chegou, andou na minha direção e disse, Senhor Garland, me desculpe pela inconveniência. Se tiver alguma coisa que eu possa fazer, sinta-se livre para me ligar. A revista pergunta, isso foi depois do tiroteio? Ele fala depois do primeiro tiroteio, aquele em que todo mundo pensou que o Big tinha alguma coisa a ver com isso. Aí a revista pergunta, como você descobriu que ele foi baleado pela segunda vez? Aí ele diz, o Billy responde, eu acho que alguém ligou, não consigo me lembrar. Eu pulei no próximo voo, eu fui para o quarto e ele estava em coma, como induzido. Estava um pouco inchado aqui, um pouco ali. Eles disseram que se você falar com ele, talvez ele consiga te ouvir. Então eu fiquei horas e horas no quarto, e tentando falar com ele, mas nunca tinha resposta, ele nunca respondeu. Isso durou por 6 dias. Então chega um momento aqui que ele fala, né, que foi só ele deixar o quarto que ele tava lá com o Tupac, ele saiu do quarto, voltou pro hotel, foi pro carro, voltou no hotel de novo, e aí ele escutou no noticiário que o Tupac tinha morrido. Aí ele deu a meia volta, conversou com a Fanny no Golden Nugget, que é um hotel cassino, e depois ele deixou a cidade naquela noite. Ele nem quis ficar, ele não voltou lá desde então. No momento da entrevista, né, faziam 15 anos. Aí a pergunta-chave, né, do nosso vídeo da análise é essa aqui. No começo, você achou que ele sobreviveria? Sim, eu sabia que ele era forte. Eu simplesmente pensei que ele conseguiria. Ele passou por muita merda, eu sabia que ele conseguiria, eu estava chocado. Agora aqui, ó, depois que ele morreu, houve muita conversa de que ele ainda estava vivo. Aí o pai dele fala assim, em inglês ele fala, nah, ridiculous, I saw the wounds. Não, ridículo, eu vi as feridas. Eu vi as feridas. O pai dele disse que viu as feridas. Eu vou seguindo o meu caminho e eu entendo, você sabe que ele se foi. O único benefício que eu tenho é escutar ele. Isso é tudo que eu tenho, no meu fone e em casa eu escuto. E aí, fim da entrevista do Billy. Bom, tô pronto para analisar aqui as questões. Começar com a entrevista, né, da questão da Fanny, a entrevista dela. Ela fala assim, meu filho morreu em 13 de setembro de 96. Aí perguntada sobre o que ela gostaria que as pessoas se lembrassem, ela fala que as pessoas se lembrem do meu filho. E o detalhe é que o Big e outras pessoas morreram. Aí, na entrevista do Billy, ele fala, né, essa foi a visão da mãe, agora a visão do pai. Ainda machuca. Ele é parte de mim, alguém que gostaria de ter passado mais tempo como pai. 15 anos depois, parece que foi ontem. A última coisa que você vai querer é perder um filho, é a coisa mais dolorosa do mundo. Ouço ele todos os dias no rádio. Big estava preocupado com o Pac, como qualquer outra pessoa. Não tinha como alguém envolvido num tiroteio fazer isso, não como ele fez. Após sua morte, havia muita conversa de que ele estava vivo, né? Perguntou a XXL. Daí ele fala, não, ridículo, eu vi as feridas. Aí a XL indaga sobre se isso machuca, né? Isso machuca? Que as pessoas falarem que o cara tá vivo dele. Não, eu gosto das pessoas, mas elas são tipo tolas, eu acho. Malucas? Sim, ok. Eu realmente não quero chamar quem gosta do Tupac de maluco. Aí a revista, é interessante como os fãs de Tupac são duros na queda, eles podem ser um pouco loucos. Então, pessoal, é o seguinte, a mãe, quase um ano depois, falando, né, que o cara morreu, que é interessante guardar a memória, manter a voz dele ativa. O pai dele, vários anos depois, falando que dói ainda a questão dele ter morrido e que é como se fosse um fantasma perseguindo ele. É muito marketing em cima do cara, né? Falam para muitas pessoas aí, deixa o cara em paz, para de bater nesse ponto, sabe? Mesmo que ele não tenha tido a intenção de fazer, ele fez muito. Por muita gente, por muitas coisas. Só que, uma opinião minha, assim, se um cara desse, uma moral gigantesca dessa, vai pra Cuba pra ter uma vida que não tem nada a ver com a vida que ele levava, qual que é o fundamento disso? Mas o melhor exemplo que eu tenho pra utilizar aqui é o Racionais, o Mano Brown, por exemplo.
Imagine se o Brown se acontece um negócio desse aí, o Brown foi visto lá em Cuba e realmente tivesse ido. Pra mim seria um covarde. Não tem outra explicação, não tem outra opinião pra dar. O pai dele sai da sala, que o cara tava em coma. Ele vai pra alguns lugares, aí quando ele chega no hotel, ele escuta no noticiário da rádio que o cara morreu. Como raios o cara poderia ter aproveitado que o Billy, o pai dele, saiu da sala que ele tava em coma? Acho que foi o tempo de 40 minutos, 1 hora. Ele saiu, ele aproveitou, Tupac acordou milagrosamente, fugiu do hospital e foi morar em Cuba. Como assim, cara? Como assim? E se o Tupac estiver escondido em Cuba, pra mim ele é um covarde. Se ele estiver vivo em algum lugar do mundo, ele é um covarde, entendeu? Pra mim é um covarde. Fala um monte de coisa, grava um monte de coisa, passa uma mensagem bacana, ensina muita gente sobre muita coisa, fortalece os movimentos, se torna líder de vários movimentos. A voz dele se torna líder de vários movimentos. Depois o cara ele forja a própria morte e vai morar em Cuba, ou vai morar em qualquer lugar do mundo, sei lá. Ele não quer ter mais essa vida. É um absurdo isso. Não dá pra aceitar uma teoria dessa. No site Tupac entra Machiavelli, aparece ele crucificado, mais ou menos no começo desse vídeo, que tem um quadro do clipe dele que ele tá crucificado, né? Então eu interpreto assim, um cara que aceita carregar sua própria cruz, ele vai, joga sua cruz fora e foge para ficar em outro lugar. Como assim? Covarde, né? Então a melhor coisa que eu faço pro Tupac não é escutar as músicas dele, mas eu escuto bastante, mas não é a melhor coisa. A melhor coisa que eu faço pro Pac seria na hora que eu estiver ajoelhado, agradecendo a Deus, onde quer que seja, e fazer uma oração, pedir pela alma dele e agradecer por tudo que ele fez, né? Perdoar as coisas erradas que ele possa ter feito, dores que ele possa ter causado para alguém, que Deus perdoe ele e que ele esteja num lugar muito melhor que a gente, né? E que a gente também vá para um lugar muito melhor que esse. O pai dele tá aí vivo, tá trabalhando numa empresa lá nos Estados Unidos, tá bem, e não tem contato, sabe? Não faz sentido. Quer dizer, o cara é extremamente humano nas suas letras, muitas de suas letras, assim, é uma humanidade, assim, surreal. E de repente o cara perde a sua humanidade e vai morar num lugar que ninguém sabe onde que é, e o povo fica aproveitando para ganhar ibope em cima da possível existência física dele. Que besteira. Então acho que essa parte aqui tá encerrada. Para mim, Tupac realmente se foi. E como a mãe dele disse, que a gente continue ouvindo as músicas dele e que isso possa transformar a gente. E que a gente possa também, na minha opinião, orar bastante pela alma dele, independente do que qualquer um possa achar. Eu acho que é errado a gente querer se atrever a achar o que Deus pensa. Então, pra mim é isso. Tupac se foi e a gente tem que aceitar isso. Pelo menos eu já aprendi a aceitar isso. Se vocês curtiram esse vídeo aí, deixa o joinha, fortalece o canal aí, comenta, compartilha. Tem as redes sociais aqui do canal Emster pra vocês conferirem também. E aqui, em cima e embaixo dos dois lados, tem os vídeos anteriores pra vocês acompanharem, beleza? Eu sou o Thiago Nunes, vou ficando por aqui. E agora eu vou indo porque tem que produzir mais. Galera, valeu pela força, aquele abraço, é nóis.